A actinobacilose é uma doença que pode ter vários outros nomes, que a gente chama de sinonímias, né? Língua de pau, língua de madeira, doença do potro sonolento, pleuropneumonia suína, septicemia dos potros e também poliartrite dos potros. É uma doença infecciosa que causa nódulos cutâneo-linfáticos em tecidos moles e que afeta principalmente cavidade oral e órgãos. O agente etiológico é a bactéria do gênero Actinobacillus. É uma doença que tem distribuição no mundo todo, mas a ocorrência é esporádica. A actinobacilose é causada por bactérias do gênero Actinobacillus e tem várias espécies, inclusive espécies patogênicas. Essas bactérias têm as seguintes características em comum: são cocobacilos, gram-negativos, imóveis, não formam esporos, mas têm cápsula, fímbrias e estimulam citocinas. O habitat da bactéria que causa a actinobacilose é a mucosa dos animais. Vários animais são suscetíveis à actinobacilose, principalmente os bovinos, ovinos e caprinos, mas também os equinos, suínos e animais silvestres. Em cães, a doença é rara. Em relação à epidemiologia da actinobacilose, essa doença não apresenta predisposição etária e racial, ou seja, pode acometer animais de todas as idades e raças igualmente, mas costuma ser mais frequente em filhotes, em fase de troca de dentes, pois as erupções dentárias e a consequente inflamação periodontal favorecem o estabelecimento do micro-organismo na cavidade oral. Outros fatores que predispõem o animal à doença são lesões diversas no tecido cutâneo e a deficiência de mineral na alimentação, sem suplementação, estimulando assim que o animal tenha apetite depravado, se alimentando de forragens grosseiras que podem causar ferimentos na boca, facilitando assim a invasão pela bactéria. A doença é mais comum em regiões brasileiras onde o clima seco e a baixa pluviosidade prevalecem, pois nessas condições há redução da qualidade e disponibilidade de pastos e forrageiras. Em ovinos e bovinos, a ocorrência pode ser endêmica ou em surto, afetando pelo menos 25% de todo o plantel. Já em outras espécies, os casos costumam ocorrer de forma isolada. A transmissão da actinobacilose ocorre após traumas e também após infecção do umbigo. Os traumas consistem em ferimentos que são provocados, por exemplo, por corpos estranhos, pastos ressecados, forragens grosseiras ou fibrosas ou pontiagudas, como por exemplo as plantações de soja e arroz, porque depois da colheita dessas plantações só restam os talos grosseiros que os animais costumam ingerir e assim se machucar. Também é possível a transmissão após o trauma por mordedura de outro animal contaminado, porque a bactéria habita a mucosa desses animais, como a gente já mencionou. E em relação à patogenia da doença, a actinobacilose ocorre da seguinte maneira, minha gente. A bactéria primeiro penetra no organismo do animal por uma das vias de transmissão que a gente acabou de mencionar, ou seja, pelas mucosas ou por tecidos cutâneos. E também as suas características, as características do agente etiológico, ajudam essa bactéria, como por exemplo a presença de fímbrias e cápsula e também a estimulação de citocinas inflamatórias. Por quê, gente? Por exemplo, as fímbrias ajudam a bactéria a se aderir à célula-alvo. A cápsula já dificulta a fagocitose pelas células de defesa. E, por fim, as citocinas liberadas devido ao seu estímulo, causam uma inflamação intensa, causando a destruição tecidual. A partir de então, ocorre a sua disseminação pelas vias linfática e sanguínea, causando as alterações nos linfonodos e também nos órgãos atingidos. Inclusive, dependendo do órgão afetado, a bactéria vai causar sintomatologia diferente. Ela principalmente causa o seguinte: pneumonia, meningoencefalite, poliartrite, nefrite, hepatite, peritonite e enterite. As lesões progridem para fístulas purulentas com ou sem clavas, que são o mesmo que grumos, tá, gente? Clava é o mesmo que grumo. E a doença pode ser ainda pior
caso o actinobacillus tenha companhia de outras bactérias, ou seja, ocorram co-infecções, porque essas outras bactérias elas acabam propiciando uma disponibilidade maior de oxigênio e CO2, cujas condições, né, são favoráveis ao desenvolvimento do actinobacillus. Então, uma vai propiciando aí o maior desenvolvimento e multiplicação da bactéria.